A abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26 ao verso 39. Lucas, capítulo 8, do verso 26 ao verso 39. A palavra do Senhor nos diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Ele responde: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitissem entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para a casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que nos apresenta um milagre realizado por Teu Filho, Jesus Cristo, libertando esse homem das suas cadeias espirituais, da sua escravidão. Essa passagem nos mostra o poder que o Filho tem sobre as forças espirituais do mal. Não há nada que resista ao seu poder. Ele tem poder para ordenar que as tempestades se acalmem, que o vento se acalme, mas Ele tem poder também para acalmar as tempestades, as aflições do coração, da alma humana. Ó Deus, e como resposta a este milagre,
nós não podemos conter essa bênção para nós. Nós precisamos compartilhar com outras pessoas acerca daquilo que o Senhor fez, continua fazendo e fará em nós e também através das nossas vidas. No nome de Cristo Jesus, nosso Pai, aqui oramos. Amém. Meus irmãos, aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, ele registra uma série de feitos de Jesus, algumas parábolas que foram contadas por ele, especialmente a partir do versículo 4 ao verso 8, ele conta a parábola do semeador, do verso 9 em diante, até o verso 15, a explicação da parábola, como ele fazia costumeiramente com os discípulos, chamava-os à parte e explicava a eles o significado da parábola. Depois ele conta a parábola da candeia, a partir do versículo 16, e o que nos chama a atenção, e que está aqui no contexto da passagem, no entorno do texto da nossa mensagem nessa noite, é o milagre que Jesus realiza acalmando o mar. Está aí a partir do versículo 22 até o verso 25. E eu destaco esse milagre de Jesus, porque ele nos mostra que o Filho, como participante ativo da criação, ele tem total domínio sobre ela. A palavra do Senhor diz que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, de Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no início, nós acabamos de cantar o cântico espiritual. No início eras a palavra, a voz ativa de Deus dizendo haja, e quando Deus ordenava, todas as coisas, ou quando ordenou, todas as coisas vieram à existência. O Filho estava lá, então ele tem poder sobre a criação. O verso 22 a 25 mostra isso, ele repreendendo aquela tempestade que havia tomado os discípulos enquanto atravessavam de barco de um lado para o outro do mar. E aqui nos versos 26 a 39, nós vemos o poder de Jesus sobre as forças espirituais do mal. Ou seja, todas as coisas estão sujeitas a Ele. Todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés. E os evangelistas narram Jesus dizendo que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E é com base nessa autoridade que ele ordena aos discípulos: vão, porque Satanás não pode impedir o progresso desse reino de Cristo. Ele já está presente no mundo, é visível, mas ainda não se manifestou de maneira plena, absoluta, porque existem muitos que ainda não reconheceram o seu senhorio. Então essas duas passagens, o milagre de Jesus acalmando a tempestade e o milagre de Jesus libertando esse homem cativo do poder de Satanás, mostra o poder que Cristo tem sobre todas as coisas. Eu entendo, portanto, que a mensagem dessa passagem, o tema é o poder transformador de Cristo. Entendo que a tese, o ensino principal do texto é que nós somos alvos do milagre e da intervenção de Cristo de diversas formas, e nós precisamos, como resposta a isto, proclamar a outras pessoas aquilo que Cristo tem feito e já fez em nós. É isso que a passagem nos mostra. Um homem que era conhecido por ser escravo de Satanás, que vivia nos sepulcros, se cortando em pedras, andava despido. Eu imagino o retrato, a imagem desse homem. As pessoas já haviam tentado acorrentá-lo, amarrá-lo, mas ele se soltava das suas cadeias. E de repente esse homem tem um encontro com Cristo, um encontro transformador. Assim como nós vemos em várias outras passagens, encontros que pessoas tiveram com Jesus e depois deles jamais foram as mesmas. Então vamos à exposição do texto. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos primeiramente para os versos 27 e 28,
porque eles mostram que Jesus tem poder para transformar vidas. Olha o que diz os dois versos. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Eu fico imaginando a cena, e você pode imaginá-la juntamente comigo. Jesus atravessa de um lado para o outro do mar com os discípulos, depois de terem enfrentado uma violenta tempestade. Quando eles desembarcam na praia, parece que tudo estava normal, e de repente este homem aparece, e o texto diz que ele estava despido, e esse homem gritava. Através das forças demoníacas que o haviam possuído, esse homem gritava. Na verdade, quando nós lemos o relato paralelo de Mateus capítulo 8, que narra também essa passagem, Mateus nos fala que eram dois homens que ali estavam. Depois você pode ler, ou até mesmo se quiser agora, o versículo 28 do capítulo 8 de Mateus. Mateus diz que eram dois homens. Lucas registra que era um homem. Há uma inconsistência na narrativa. A maioria dos autores entende que o fato de Lucas registrar apenas um homem é porque esse talvez seja o que tivesse mais alterado. O outro talvez estivesse mais calmo. E os evangelistas estão narrando fatos iguais, mas com interesses diferentes. Então o propósito de Lucas era destacar este homem, que estava agitado, que estava nu, que gritava, como o texto diz. De acordo com Marcos capítulo 5, versículo 5, que também narra essa passagem, esse homem provavelmente estava todo cortado, cheio de cicatrizes, porque o texto diz que ele costumava vagar pelos sepulcros. Os sepulcros nessa época normalmente ficavam em rochas, eram grutas, e o texto diz que esse homem ficava vagando pelos sepulcros e se cortava ali com as pedras dos sepulcros. Eu fico imaginando a sua aparência física, descuidado. Um retrato claro, meus irmãos, do que Satanás faz com aquele que está debaixo das suas garras. E esse homem então vem ao encontro de Jesus. Eu gostaria de fazer alguns paralelos aqui com a narrativa do capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25, onde Jesus acalma a tempestade. Eu entendo que o paralelo aqui entre as duas narrativas é que, ao acalmar a tempestade no mar, nós vemos o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Aqui nesta passagem nós vemos o poder de Jesus sobre Satanás. Satanás não tem um reino paralelo ao de Deus. Nós entendemos que dentro da esfera do governo universal de Deus, Ele permitiu que Satanás tivesse uma esfera de atuação, aquilo que Paulo chama de império das trevas, mas esse império não é a parte desse reino de Deus. Portanto, todos os atos, todas as ações de Satanás são controladas por Deus, e aqui nós vemos o poder de Jesus sobre esses espíritos malignos. Quando nós fazemos outro paralelo entre a narrativa de Jesus acalmando a tempestade, vemos o seu poder sobre o mar violento.
Se você ler depois a narrativa do verso 22 a 25, as ondas batiam no barco, o vento soprava forte, era um mar bravio, violento. Aqui nós vemos o poder de Jesus de abrandar, de acalmar um homem selvagem. Ele tinha comportamentos que não são comportamentos comuns, de humanos comuns. O mesmo Jesus que acalmou o mar violento, foi o Jesus que acalmou esse homem também. E ao expulsar os espíritos malignos que o possuíam, Jesus acalma as violentas tempestades do seu coração, da sua alma. Nós entendemos, portanto, que esse poder de Jesus para transformar pessoas, ele é eficiente. Os versículos 26 a 29, nós vamos continuar a leitura aqui a partir do versículo 28, nos diz assim: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Aqui nós vemos o poder de Jesus sobre as forças malignas. Meus irmãos, nós observamos aqui no texto, e eu vou explorar isso um pouco mais à frente, que somente o Evangelho pode de fato transformar pessoas. Programas sociais, políticas públicas, iniciativas de governos podem atenuar esses males, podem camuflar esses males, mas libertação de fato só em Jesus. E nós vamos ver mais à frente as medidas que haviam sido tomadas para conter aquele homem e que foram incapazes de fazer isso, porque ele se soltava das cadeias. Nós entendemos, portanto, que somente o Evangelho puro e simples de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é suficiente para trazer ao homem liberdade, verdadeira liberdade. E nós notamos aqui algo interessante, que os demônios, ao perceberem a aproximação de Jesus, no verso 28, diz: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do homem? Os demônios sabiam quem era Jesus. Aliás, o escritor Tiago diz que os demônios não só creem, mas tremem. Eles sabem o poder de Deus, conhecem o poder de Deus, porque já estiveram lá, foram anjos de luz. E o texto diz que aquele homem se prostra, impelido ali pelo próprio diabo, dizendo, o texto diz que eles se prostraram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Até a declaração da pessoa de Cristo e do seu poder eles fizeram. Eles sabiam o que Jesus podia fazer com aquele homem e também com eles. Por isso que de imediato eles pedem: vieste nos atormentar antes do tempo. Eles sabem que já estão julgados
Para o diabo não existe mais possibilidade de redenção, ele já está julgado, o príncipe deste mundo já está julgado. Daí o seu tormento de acharem que Jesus já vinha para antecipar esta destinação deles para o lago de fogo, onde eles serão jogados juntamente com o inferno e todos aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo aqui neste mundo. Eles sabiam o estado final deles. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, nos diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Agora, como eu falei há pouco, os esforços humanos são insuficientes para transformar o ser humano. O verso 29, eu gostaria de explorar um pouco mais esse versículo, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Todas as tentativas humanas de conter aquele homem foram insuficientes. Todas as providências já tinham sido tomadas, mas todas elas insuficientes. O problema desse homem não era psicológico. O problema desse homem não era social. O problema desse homem era espiritual. Permitam abrir um parêntese aqui para falar uma coisa que eu sei que muitos não concordam com esse tipo de abordagem, que é uma abordagem do aconselhamento pastoral. Nós entendemos, meus irmãos, que toda ciência, todo conhecimento é bem-vindo, em qualquer área. Aliás, uma máxima dos nossos irmãos é que toda verdade é verdade de Deus, seja ela descoberta por um ímpio ou por um crente. Mas eu entendo que na área das psicoterapias, que têm sido exploradas hoje de uma maneira exacerbada e exagerada, eu entendo que essas psicoterapias, elas têm um limite. E elas não conseguem responder ou encontrar o caminho para todos os dilemas humanos. Muitas dessas coisas, desses problemas, que têm a sua raiz no próprio pecado e na nossa própria condição humana, não pode ser tratado apenas de maneira medicamentosa. Porque você pode oferecer um tratamento medicamentoso que pode de alguma forma trazer um alívio momentâneo, mas se o problema for mais enraizado, não vai se solucionar.
Eu entendo que essas psicoterapias têm o seu valor, têm a sua importância, mas entendo que, em muitos casos, dão-se a elas, a palavra final que elas não têm. E muitas vezes o que se percebe é que se mascaram a principal causa de muitos problemas emocionais, psíquicos, espirituais que nós vemos hoje. Entendo, repito, que elas têm o seu valor, mas é necessário que a gente entenda que existem muitos problemas que estão ligados ao nosso psique, à nossa alma, que tem a ver com raízes do pecado que estão lá. E que nós precisamos, em Cristo, encontrar a resposta e o alívio para essas coisas, para essas questões. O texto diz que muitas coisas foram feitas para conter aquele homem. Mas aqui, especialmente nessa passagem, tratava-se de um problema espiritual e não meramente emocional. Segundo lugar, versos 38 e 39. Nós vemos que este homem foi, a partir do versículo, alguns comentários sobre os versos a partir do versículo 30. O texto diz que Jesus repreendeu os demônios daquele homem e que eles foram para os porcos. E algumas pessoas podem perguntar, mas por que os porcos? E o prejuízo para os donos dos porcos? Sim, de fato, houve um prejuízo aqui. Mas nós entendemos aqui que na hierarquia de valores, a vida humana é mais importante do que aqueles porcos. E Jesus momentaneamente ordenou que aqueles espíritos malignos fossem para aqueles porcos, e eles se precipitaram dentro do lago, e os porcos se afogaram. Agora, a partir do verso 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. E aí o verso 37, todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. E aí o verso 38 diz que aquele homem que havia sido liberto, olha o que diz: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta. Uma pessoa que foi transformada por Cristo precisa proclamar esta palavra de libertação a outras pessoas também. E como é que nós fazemos isso? Eu entendo que o texto nos dá algumas dicas. A primeira delas é mostrando a nossa vida transformada. O verso 35 diz que as pessoas olharam para aquele homem e dizem: esse aqui não era o que andava nu aí pelas ruas, todo rasgado das pedras, que andava sujo? Não era esse homem que nós tínhamos medo dele? As pessoas perceberam logo de cara a transformação da vida daquele homem. Ele agora estava vestido. O texto diz que em sã consciência, e assentado aos pés de Jesus, ouvindo a mensagem de Jesus.
Aquele homem que todo mundo tinha medo, agora eles ficaram impressionados com a mudança ocorrida na sua vida. Esse é o principal cartão postal de uma vida transformada pelo Evangelho, é a própria vida. As nossas vidas são um outdoor, uma mensagem explícita para todos. Algumas pessoas, especialmente aquelas que nasceram no lar evangélico, na igreja, eu sou um desses, pode dizer o seguinte: mas eu vou fazer como isso, que eu nunca tive essa experiência de estar lá e a partir de agora mostrar para as pessoas as mudanças pelas quais eu passei. Eu digo que a nossa atitude, a nossa postura de vida vai dizer muito para as pessoas. Se nós temos, por exemplo, um coração agradecido a Deus pelas suas bênçãos, se nós temos uma postura de sabedoria diante das mais diversas situações as quais lidamos diariamente, se as virtudes cristãs estão estampadas no seu comportamento, no seu procedimento, mesmo não tendo passado pela experiência do eu não sei o que é estar fora da igreja, as nossas vidas são um cartaz que pode confirmar ou contradizer a nossa pública profissão de fé. É interessante a ordem que Jesus dá para esse homem. E aqui nós temos um princípio interessante, porque o propósito daquele homem era seguir Jesus. Ele queria acompanhá-lo. A multidão começou a pressionar, dizendo: manda esse homem embora. Nós estamos com medo, manda esse homem embora. E o texto diz que Jesus pegou o barquinho e voltou. É interessante, irmãos, que parece não. Deus, em sua providência, mandou Jesus ir do outro lado do mar por causa de uma pessoa. Uma pessoa importa. Uma pessoa vale para Deus. A parábola que Jesus conta da ovelha que se desgarrou, o texto diz que o pastor deixa as 99 no aprisco e sai pelas montanhas, escalando montanhas, andando pelos vales, à procura daquela ovelha que se desgarrou. Jesus foi do outro lado do mar, enfrentou a tempestade com os discípulos para levar restauração, libertação a um homem, porque o texto diz que depois disso ele retorna. E aí Jesus ordena àquele homem que ele voltasse para os seus. Nós vemos isso aí nos versos 38 e 39. O verso 39, Jesus diz assim: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. No registro que nós encontramos no livro de Marcos, dessa mesma passagem, no capítulo 5, versículo 20, diz que ele foi para Decápolis, 10 cidades. Por onde aquele homem ia passando, ele ia falando para as pessoas o que havia acontecido com ele. Em outras palavras, eu entendo que é do propósito de Deus, de que ao sermos alcançados pela sua graça, as primeiras pessoas que devem ouvir o testemunho do que aconteceu com as nossas vidas são os nossos. Quando Deus nos converte, a gente pensa muito fora, né? Além, nas pessoas desconhecidas. Mas esse texto aqui, Jesus diz: volta para casa e conta para os seus o que aconteceu com você. As pessoas precisam saber quem era você, quem é você agora.
em comparação com o que você era antes. E elas vão perceber isso claramente. Meus irmãos, parece que esse é um padrão do modelo evangelístico no Novo Testamento. Jesus nos manda em várias passagens que nós influenciemos os nossos familiares, as pessoas próximas, que testemunhemos para eles das transformações pelas quais nós passamos. Algumas pessoas podem dizer assim, mas falar do Evangelho para os nossos parentes é muito difícil, e de fato é. Porque os nossos parentes nos conhecem, sabem dos nossos defeitos, sabem das nossas fraquezas, e isso deve nos impulsionar mais ainda à vigilância, para que as nossas palavras de fato tenham autoridade quando nós falamos. Compartilhamento do Evangelho começa com o compartilhamento daquilo que Deus fez na sua própria vida. Diga o que foi que aconteceu com você. Eu entendo que ao ordenar esse homem que ele voltasse para os seus, Jesus quer enfatizar também aqui a graça. Não existe vida tão miserável que esteja além do alcance da graça. Não existe vida tão perdida, escrava do pecado, que esteja além do alcance das misericórdias de Deus. Analisando esse homem do ponto de vista humano, era um caso perdido. Quem era esse homem? Mas do ponto de vista de Deus, poderia ser alcançado como de fato foi, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu quero já concluir o sermão nessa noite, colocando duas questões aqui para que nós pensemos. A primeira delas é: até que ponto você de fato experimentou o poder transformador do Evangelho? Isso é mensurável? Isso é perceptível? As pessoas conseguem notar isto? Essa é uma pergunta importante, porque Jesus disse que para esse homem que o que de fato iria mostrar a sua transformação era a sua própria vida. Não somente as suas palavras, mas acima de tudo a sua própria vida. A segunda questão que eu gostaria de levantar é: como alguém que foi alvo da misericórdia de Deus, você tem levado essa palavra de reconciliação, de transformação, de libertação para outras pessoas também? Eu entendo que essa passagem levanta uma questão importantíssima acerca da missão da igreja de proclamar o Evangelho. Nós não podemos ficar com a boa notícia, com um presente para nós mesmos. Precisamos repartir com outras pessoas que estão à nossa volta, meus irmãos. Talvez não escancaradamente aprisionada por Satanás como este homem estava, mas existem muitas pessoas com as quais nós lidamos diariamente, no ambiente da família, no ambiente de trabalho, nas nossas relações sociais em geral, pessoas que são escravas de Satanás, pessoas que estão espiritualmente aprisionadas por ele e que precisam de ouvir uma palavra de reconciliação, de transformação. E nós estamos cruzando na frente dessas pessoas com um prato cheio nas mãos, porque nós temos essa palavra de esperança para elas. E elas estão morrendo do nosso lado e nos falta às vezes a iniciativa de apresentar a estas pessoas esta palavra de restauração, de reconciliação. Jesus
tem poder sobre o mar e acalmar o mar, mas Ele tem poder para acalmar as violentas tempestades do coração humano. Este homem era um escravo, mas agora já não é mais. Ele foi liberto pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo. Amém. Vamos orar?